Olá, boa noite a todos. Eu tô entrando num desafio e eu vou fazer esse desafio ao vivo, tá? Sempre em live. Geralmente eu gasto um ano para ler a Bíblia, toda, de Gênesis ao Apocalipse, né? Eu já li a Bíblia várias vezes, só que eu estava lendo a Bíblia. E hoje a Daniessa pregou lá na sede, eu achei muito interessante a pregação dela, tá? E diz que a gente tem que viver o sobrenatural. E há muito tempo que eu venho querendo fazer esse desafio, gente, há muitos anos. Eu queria ler a Bíblia em tempo recorde, sabe? Assim, em 6 meses, em 3 meses. Só que eu quero fazer isso ao vivo. Todos os dias. Então, eu não vou ter hora, não vou ter lugar. Vai ser assim, a hora que eu puder, eu vou ler a Bíblia. Tá? Então, seja muito bem-vindo. Passa a nos seguir aí no YouTube, Kawaii, TikTok. Tá? Geralmente, eu estudo de madrugada mesmo, né? Porque a gente trabalha muito durante o dia e a gente quase não tem tempo. E eu quero começar hoje com a pregação da Daniessa. Todas as vezes que eu estiver lendo a Bíblia, irmãos, eu não vou parar para responder, não vou fazer comentário, não vou fazer estudo, não vou fazer explicação, não vou nada. Eu só simplesmente vou estar lendo a Bíblia, tá? E se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like aí, seu joinha. E passa a nos seguir nos nossos canais, passa a nos seguir no Instagram. E assim, eu quero viver o sobrenatural de Deus, sabe? Eu não quero passar essa vida aqui reclamando, sabe? Eu tô toda descabelada, né, moça? Tava organizando a casa, hein? Tá organizando a cozinha. E agora é meu período de oração e meu período de estudo. E eu vou compartilhar isso com vocês toda noite, tá? Meu período de leitura da Bíblia eu vou compartilhar com você. E hoje é o nosso primeiro dia. Eu quero ver quantos dias eu vou gastar. Se vão ser 6 meses, se vai ser realmente um ano. Eu quero fazer menos. Eu quero fazer com menos de 6 meses a leitura da Bíblia com você, tá? E você é meu convidado. A partir de agora, você é o nosso convidado a ler a Bíblia conosco. Então, vamos lá, tá? Eu não vou fazer nenhum comentário a não ser a leitura bíblica, tá bom, irmãos? Então, venham comigo e vamos ler Gênesis. Seja muito bem-vindo nesta live. Você é importantíssimo para mim e eu creio para Deus também. Ouça a palavra de Deus e eu creio que ela vai falar com você. Cada dia que você escuta a palavra, ela diz algo diferente. Então, vamos lá. Eu pretendo ler alguns capítulos hoje. Vamos ver quantos capítulos a gente vai estar lendo. Porque, falar a verdade, agora são 23 e 47, né? 23 e 47, então já são quase meia-noite. Vamos lá. Essa Bíblia, ela não é muito legal para mim, porque essa versão, a letra é muito pequena e eu tenho dificuldade. Irmãos, pode falar o que quiser, mas eu tento o máximo viver o extraordinário de Deus. Eu já reclamei demais na vida e hoje eu tento viver o extraordinário de Deus. Dani, essa sua pregação foi divisor de águas, tá? Vamos lá. A criação dos céus e da terra e tudo que nele há. Não, irmãos, antes de eu começar a leitura, eu vou dizer para os irmãos que eu tenho dificuldade com algumas palavras. Tem umas coisas que eu não falo direito, né? E na Bíblia ela tem umas palavras bem complicadas. Então vai ter palavras que às vezes eu vou pronunciá-las errada. Tipo assim, ó, Deuteronômio. Para mim conseguir falar essa palavra do livro de Deuteronômio,
Irmãos, eu passei dias e dias escrevendo a palavra Deuteronômio para mim conseguir falar, porque eu pronuncio muitas palavras erradas. Então, vai haver palavras que às vezes eu não vou conseguir falar. Então, como não dá para consertar aqui, vai às vezes ficar alguma palavrinha assim, tá bom? Então, vamos lá. A criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No princípio, criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre as luzes e as trevas. E chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Houve a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas. E fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus, e houve tarde e manhã do segundo dia. E também disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça uma porção seca. E assim se fez. E a porção seca chamou Deus de terra, e o ajuntamento das águas de mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produza a terra, relva, ervas, dei semente a árvores frutíferas, que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relvas, ervas, que davam semente segundo a sua espécie, e a árvore que dava fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã do terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem a separação entre dia e noite, e seja eles sinais para estações, para dias e anos. E assim, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e as colocou no firmamento do céu para alumiarem a terra, para governar o dia e a noite e fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus, isso era bom. Houve tarde e amanhã no quarto dia. E disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã no quinto dia. E disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança,
e tenha nele domínio sobre, que ele tenha domínio sobre os mares, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, sobre toda